Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vocês estão me escutando bem? Bem, por motivos de agenda muito corrida, eu tive que mudar meus planos. Deixa eu botar aqui uma pausa aqui. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de leitura aqui do Ateu com Orgulho. Porém, a live está numa quinta-feira. Como assim? Sábado vai ter alguns compromissos inadiáveis, então, para não perder o cronograma e não perder a oportunidade de domingo ter uma surpresa muito mais legal para todo mundo aqui, eu decidi terminar hoje, que eu estava livre, de ler a última parte que falta do Falso Princípio da Nossa Educação, de Marx Stirner, para que domingo, aí sim, domingo à tarde, como ele mesmo disse, quando tiver o sol baixando... vai ter uma live lá no YouTube do Ateu com Orgulho com Rogério Nascimento, professor da UFCG, antropólogo e pesquisador na área de História e Sociologia. Ele vai estar aqui com a gente para falar sobre o texto de Marx Stirner, tá certo? E porque ele também foi a pessoa, o professor que me apresentou autores como Marx Stirner, Maria Lacerda de Moura, Florentino de Carvalho, Paul Robin, um monte de autor aí, ele e o professor Sanches, né, que também, saudoso não, Sanches ainda tá vivo. Então, gente, essas lives de leitura vão ficar lá no YouTube do Ateu com Orgulho, que está linkado na bio da nossa página. E lá, domingo à tarde, 4h30, por aí, a gente vai começar essa live para fazer essa conversa sobre o texto que a gente vai acabar de ler hoje com o Rogério, tá certo? Vou abrir depois, quando acabar a live, eu vou abrir uma caixa, eu já abri uma caixa de perguntas. Quando essa caixa de perguntas sair, eu vou abrir outra para vocês mandarem perguntas sobre o texto, para mim fazer na live para Rogério. Se vocês quiserem, ou se quiserem participar, mandar na hora. Mas aí, né, é com vocês. Alguma dúvida, alguma coisa específica do livro, tá certo? Ou do texto, ou do autor. A gente vai falar também um pouco sobre como está o movimento dos ateus e agnósticos da Paraíba. Tem algumas surpresas também aí, vindo aí, né? Que a gente tá começando a se movimentar novamente, né? Para poder ter encontro ano que vem. Para não acabar. Vamos lá. Agora, a gente vai ler esse livro aqui, para quem não tá sabendo. Esse aqui é uma live de leitura. A gente vai ler Marx Stirner, O Falso Princípio da Nossa Educação. Para continuar a leitura, como eu sempre faço, e esse vídeo vai para o YouTube, então eu tenho que situar a galera. A gente acabou de ler, né, até a página 80. 71 a 80. Nesse trecho que a gente leu, Stirner vai falar sobre... Ele começa fazendo um questionamento, né? Ele diz, por que os realistas são tão hostis à filosofia? Né? Por que eles limitam tanto o conhecimento? Aí, ele vai fazer uma discussão filosófica sobre o saber. Nessa parte, né? E vai falar uma coisa que é a conclusão do que ele chega no seu pensamento sobre o que é o saber, né? Aí eu vou ler a palavra aqui de Stirner, né? A conclusão: o saber deve morrer para ressuscitar como vontade e recriar-se a cada dia como uma pessoa livre. Então, Stirner, né? A gente chega a essa conclusão aqui, que o saber para ele é algo que deve ser construído a partir do desapego, da destruição, como ele coloca, dos dogmas, doutrinas, que sejam elas impostas pelo sistema, pela igreja, pela religião, pela educação. Então, assim, a gente tem que ter essa autonomia como ser humano. E é uma educação libertária que proporciona isso. Esse é o grande... O grande, como eu posso dizer, desafio, né, da educação libertária é conseguir chegar, né, nos cursos de educação
para que as pessoas, como chegou no meu, para que as pessoas possam conhecer. Mas aí se chegou em mim, deve estar chegando na galera também, né? Vamos embora, vamos embora. A gente vai ler agora a página 80, 81, até terminar. Falta bem pouquinho, é bem simples. E aí, galera, bem-vindos. Tá chegando o povo. Henrique tá falando assim: moça, por que você trabalha tanto a favor do ateísmo? Eu não trabalho a favor do ateísmo. Eu faço um trabalho educativo de livre pensamento, tá ligado? De espalhar conhecimento, de ler, criar. Todo professor anarquista é um guardião da dúvida. Então, levando isso em consideração, eu venho com Stirner, com leituras como Maria Lacerda, que eu já fiz, Schopenhauer e tudo mais, para que a gente possa se questionar. Se eu digo que a educação tem que proporcionar autonomia dos indivíduos para que ele possa se construir, como o Stirner fala aqui, esse saber, então eu tenho, né, que proporcionar aos cidadãos, né, como professora, também alguma coisa que vai ajudar essa pessoa a se construir e se destruir e se construir novamente. E isso se dá através do conhecimento. Agora, vamos continuar aqui, tá certo? Senão eu fico conversando. Eu vou, como essa live vai ficar gravada e eu vou ter que colocar ela lá no YouTube, eu vou fazer um corte aqui. Então eu vou começar ela e começar já lendo, tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o texto lido, botem na caixa de perguntas aqui embaixo, tá certo? E aí, quando terminar a leitura, fica mais fácil para mim enxergar, ver o que vocês estão falando, do que rolar todo o chat aqui na hora. Tá bom? Vou fazer o corte. E agora... E aí, pessoas, continuando a leitura do Falso Princípio da Nossa Educação, de Marx Stirner, eu fiz um resumo e eu não vou poder cortar. Mas vamos lá. Eu já me perdi, nem comecei a ler, já não sei qual é a página aqui. Página 81. Cadê a página 80? É isso mesmo, 80. Porque aí ele tá falando assim, né? Que quando ele questiona o realismo sobre essa educação que nos limita, ele fala: essa preocupação de preparar a vida prática só forma homens de princípios que agem e pensam segundo máximas. Sejam bem-vindos! Essa preocupação, ela gera homens e seus princípios em forma de espíritos respeitosos das leis e do espírito livre. Os indivíduos cujos pensamentos e atos são animados de um movimento e de um rejuvenescimento perpétuos são... eu fui fazer graça, me perdi. São bem diferentes daqueles que permanecem fiéis às suas convicções. Para quem não sabe, Stirner tem um livro chamado O Único e Sua Propriedade. E nele ele vai falar sobre uma ideia fixa, que tem a ver com isso aqui que ele está falando. E é muito interessante, que a gente vai ler depois. Mas depois. É bem longo. E aí, Marx Stirner King... E tá, eu estou fazendo uma live de leitura aqui, né? Estou terminando de ler O Falso Princípio da Educação de Marx Stirner, tá? Porque é uma proposta que a gente tem aqui de fazer leituras de textos que geralmente ninguém lê. E o próprio Marx Stirner entrou aqui. Eu acho que Marx Stirner é o Amir. Acho que é. Gente, ó, se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecê-lo. Lá no YouTube, ele tem Geografia e Anarquismo. É isso o nome do canal. Depois eu linko tudo aqui. E vocês vão lá e conhecem o canal dele, que é muito foda. Conhecimento compartilhado é conhecimento adquirido. Vamos lá. Aí ele vai falar, sim, continuando.
As próprias convicções permanecem impassíveis. A pulsação do coração que faz circular em nossas veias um sangue sempre renovado não as anima. Elas cristalizam-se todas como corpos solidificados, quase não sai. E mesmo que sejam adquiridas e não impostas à memória, eles são algo de positivo e, além do mais, são tidas como sagradas. Assim, a educação realista... Ligou o som aqui do nada, faz de conta que... A educação realista pode muito bem formar caráteres fortes, sólidos e bem aguentados, homens determinados, corações fiéis, e isso é um ganho inestimável para a nossa geração de lacaios. Mas os caracteres eternos, cuja firmeza é apenas o fluxo incansável de sua autocriação, sempre é renovada, que só são eternos porque eles se criam a si próprios a cada instante e porque o caráter temporal de cada uma de suas manifestações é fundado sobre o frescor da atividade criativa, sempre jovens e nunca alteradas de seu espírito eterno. Tais caracteres não são o fruto dessa educação aí. Na melhor das hipóteses, dizer um caráter que ele é saudável é dizer apenas que ele é rígido. Se ele quiser buscar seu acabamento, está preciso que sofra, estremeça e palpite na paixão feliz de um rejuvenescimento. Nossa! Rejuvenescimento de um renascimento sem trégua. É um trava-língua. Ele está falando aqui. Vamos continuar para me poder se situar, né? Primeiro parágrafo, tenha calma. Assim, todas as educações convergem a uma fonte única, a personalidade. Aí ele vai dizer: o saber, quaisquer que sejam a sua erudição e sua profundidade, sua extensão e sua compreensibilidade, permanece um bem, uma posse, enquanto não tiver desaparecido na fonte invisível de nosso eu, para tornar a brotar com uma força irresistível. Nossa, quase eu tô irresistível. Na fonte invisível de nosso eu, para tornar a brotar como uma força irresistível, sob forma de vontade de espírito, escapando dos sentidos do conhecimento. O saber realiza essa transformação, cessando de apegar-se unicamente aos objetos, tornando-se o saber de si mesmo. Ou, se isso parece mais claro, saber da ideia, autoconsciência do espírito. Instinto do espírito, saber em consciência do qual cada um pode, ao menos, ter uma ideia, comparando a esse sentimento simples nascido da sublimação das numerosas experiências do nosso eu. Eu tenho uma professora que dizia, na universidade, ela dizia: somos bagagem. Nunca esquecesse disso quando a gente entrasse em sala de aula. Que do mesmo jeito que a gente traz coisas, a gente ainda está levando e construindo e pegando bagagens por aí. E que se denomina apreciação intuitiva. Todo o saber ampliado que emana dessas experiências concentra-se num saber instantâneo, que permite ao homem decidir sobre seus atos de um instante. Mas o saber, para abrir um caminho até essa imaterialidade, deve sacrificar sua parte mortal e tornar-se imortal, tornar-se vontade. A miséria de nossa educação, até os nossos dias, reside em uma grande parte no fato de que o saber não se sublimou para tornar-se vontade. Realização de si, prática pura. Acho que para isso acontecer, a educação tem que promover a autonomia, promover de verdade, assim, tá vendo? De verdade, assim, sem ser só um documento bonito pra gente seguir, mas assim, acontecer de verdade no chão da escola, como prática pedagógica.
e vivência, muita vivência. Os realistas sentiram essa necessidade de preencher e preencheram-na, mediocremente, por sinal, formando homens práticos, sem ideias e sem liberdade. A maioria dos futuros mestres é o exemplo vivo dessa triste orientação. Cortaram-lhes magnificamente as asas. Agora é sua vez de cortar a dos outros. Este é vai mesmo na jugular mesmo. Todavia, a educação deve ser pessoal, mestre do saber, e guardar constantemente no espírito esse caráter essencial de saber. Não ser em nenhum caso objeto de posse, mas ser o próprio eu. Numa palavra, não se deve inculcar o saber, mas conduzir o indivíduo ao seu pleno desenvolvimento. A pedagogia não pode mais partir da ideia de civilizar, mas da ideia de desenvolver pessoas livres, caracteres soberanos. É preciso, então, cessar de enfraquecer a vontade. Até o presente sempre tão brutalmente oprimida. E porquanto não se enfraquece o desejo de saber, porque enfraquecer o desejo de querer. Não posso querer, senão outra realidade. Não posso querer uma vida diferente. Né? Me perdi. Agora eu vou me achar. Achei, visto que um é nutrido, que o outro também o seja. A teimosia e a disciplina da criança tem tantos direitos. Quanto o seu desejo de saber. Estimulam deliberadamente este último, que também suscitem essa forma natural da vontade. Ixi, agora deu um pá. Eu bati aqui, foi mal. Se a criança não aprende a tomar consciência de si, é claro que ela não aprende o mais importante. Que não seja sufocado nem seu orgulho, nem sua fraqueza natural. Minha própria liberdade permanece sempre ao abrigo de sua ignorância. Pois, se o orgulho degenera em arrogância, a criança desejará usar a violência contra mim. Ora, eu que sou um ser livre, tanto quanto a criança, não necessito suportar isso. Todavia, para defender-me, devo abrigar-me por trás da cômoda muralha da autoridade? Não. Oponho-lhe a dureza de minha própria liberdade, e a arrogância dos pequenos se quebrará por si mesma. Aquele que é um homem completo não precisa ser uma autoridade. E se a franqueza natural da criança degenera em insolência, esta cederá à terna ascendência de uma verdadeira mulher e seus cuidados maternais, ou a firmeza de um homem. Muito fraco é aquele que presta a recorrer à autoridade. E bem culpado aquele que crê corrigir o insolente, fazendo-se temer. Exigir o temor e o respeito são princípios para a época ultrapassada muito ultrapassada, eu também concordo, do estilo rococó. Tá ligado? É isso mesmo. Que nós nos queixamos, enfim, ao exame dos defeitos de educação que a escola dispensa atualmente, do fato de nossas escolas ainda repousarem sobre o velho princípio do saber. Portanto, nada de concordância entre a escola e a vida. Queremos que a escola seja a vida, e que, ainda como alhures, o dever do indivíduo seja revelar-se a si mesmo. A cultura geral dispensada pela escola deve ser uma educação para a liberdade e não para a submissão. A verdadeira vida é sermos livres. Uma olhada sobre a falta de vida do humanismo teria forçado os realistas a reconhecer isso. Mas se vissem a total incapacidade da educação humanista para a pretensa vida prática do cidadão, não do indivíduo, retornariam, por oposição, a uma educação puramente formal, a uma educação material, pensante que,
comunicando uma matéria utilizável nas relações sociais, não apenas ultrapassam o formalismo, como também contentariam a mais elevada exigência. Quase não sai, tem umas palavras que engancham. Todavia, a educação prática permanece longe da educação livre e pessoal. Aquela ensina a arte. Aquela ensina a arte. Pronto, muito lindo. Achei. Aquela ensina a arte de fazer habilmente seu caminho na vida. Esta dá o poder de fazer brotar das profundezas do eu a fagulha da vida. Aquela prepara para estar consigo num dado mundo. Esta a estar consigo em si mesmo. Não podemos exprimir toda a nossa personalidade quando nos comportamos como membros úteis da sociedade. Eita, tem um texto foda sobre essa questão da utilidade. Sermos seres úteis. Depois eu trago. Me lembrar. Faz nota aí, Karina, quando for fazer. Somos homens livres, autocriadores. Não, eu pulei. Não podemos exprimir toda a nossa personalidade quando nos comportamos como membros úteis da sociedade, mas podemos fazê-lo perfeitamente quando somos homens livres, autocriadores, que nós mesmos criamos. Se a liberdade da vontade responde à ideia e ao desejo dos novos tempos, é preciso que a pedagogia tenha diante dos olhos como ponto de partida e de chegada a formação da livre personalidade. Por isso os fundamentos da pedagogia libertária são a autonomia, livre pensamento, colaboração e autogestão. Porque aí você constrói aí você não constrói, aí você dá a possibilidade dos estudantes, alunos, crianças, adolescentes, adultos se descobrirem, se construírem, se destruírem e construírem saber a partir de querer também, porque a vontade tem que ser, como ele diz aqui, cultivada. Humanistas e realistas ainda se limitam ao saber. Preocupam-se quando muito com a liberdade de pensar e fazem de nós pensadores livres por uma liberação completamente teórica. No entanto, o saber só torna livre interiormente, liberdade a qual nunca mais se deverá renunciar, por sinal, mas exteriormente, malgrado todas as liberdades de consciência e de opinião, podemos permanecer escravos, permanecer na sujeição. E contudo, a liberdade exterior está precisamente para o saber, assim como está para a vontade, a verdadeira liberdade interior. A liberdade moral, assim, é só na educação universal, e porque nela o mais humilde encontra no mesmo plano o mais bem posicionado, que encontramos a verdadeira igualdade de todos, a igualdade de pessoas livres. Só a liberdade é a igualdade. Sem a necessidade de um nome, se necessita de um nome, pode falar de moralistas. Aí ele cita um nome aqui, que era uma palavra alemã, que eu acho que é um palavrão em alemão, tá bom? Que eu vou passar. E situá-los acima dos humanistas e dos realistas, porquanto seu objetivo final é a educação moral, ou formação ética. Sem dúvida, logo se objetará que eles ainda desejarão ensinar-nos as leis morais positivas. E ainda desejarão ensinar, eu estou voltando, e que, em fim de contas, é o que sempre se produziu até o momento atual, porque assim foi até o presente, e está sendo... Ai, que tristeza!
Muda-se nomes, fórmulas, currículo, mas a estrutura é a mesma. Logo se objetivo. Porque assim foi até o presente, tal como é contudo o meu pensamento, e o fato de querer ser assegurado do despertar da força de oposição, de querer saber que a própria vontade não é quebrada, mas transfigurada, seria suficiente para explicar essa diferença. Eu gostaria de mostrar o que separa a exigência aqui formulada dos esforços mais meritórios dos idealistas. E, por exemplo, de que reivindica como é que é o nome desse homem? Diesterweg. Na página 36 de seu programa recém-publicado, nos seguintes termos: é a falta de formação do caráter que faz a fraqueza de nossas escolas, bem como a de nossa educação em geral. Não damos nenhuma orientação moral. Para isso, eu diria ao contrário, que necessitamos doravante de uma educação pessoal, e não de imprimir nos espíritos uma orientação moral. Se preferem, para qualificar aqueles que seguem esse princípio, serve-se de um vocábulo em ista. Proponho, então, que se os denomine personalistas. Voltando ainda a Reisius, que eu li Reisius na outra parte 2, que está lá que está aqui e está lá também no YouTube, para quem quiser voltar a ler, tá bom? O ardente desejo que tem a nação para ver a escola mais estreitamente ligada à vida só se realizará se identificarmos a vida real como a personalidade tomada em sua plenitude, com a independência e a liberdade. Aquele, com efeito, que tende a esse fim, nada renega do que o humanismo e o realismo têm de bom, mas os eleva e os enobrece a ambos infinitamente. Ainda não podemos aceitar como justo o ponto de vista nacional adotado por Reisius, pois só o ponto de vista personalista, ao contrário, é correto. Só o homem livre e tendo uma personalidade é um bom cidadão. Eis para os realistas. E mesmo na ausência de cultura especializada, científica, artística ou outra, ele pode julgar com bom gosto. Eis para os humanistas. Se eu quiser, em conclusão, formular brevemente o objetivo para o qual deve dirigir-se nossa época, é nesses termos que resumirei a necessidade de declínio do saber, sem vontade, e a ascensão da vontade consciente de si mesma, cujo destino realiza-se ao sol resplandecente da livre personalidade. O saber deve morrer para ressuscitar como vontade e recriar-se a cada dia como livre personalidade. Eis que chegamos ao fim da leitura do falso princípio da nossa educação. E aí, gostaram do que nosso amigo habla? Ele habla. Ele é certeiro em alguns momentos. Por isso mesmo que a gente tem que conversar mais sobre esse texto, porque ele levanta muitas questões e eu não queria estar aqui falando sozinha sobre isso com vocês. Por isso, domingo de 4h30, vou chamar aqui Roger, meu querido Rogério, para debatermos, conversarmos, tirarmos onda também, porque, né, de deboche também vive a nossa caminhada sobre Marx Stirner e esse livro aqui, tá certo? E esse texto é um artigo escrito a pedido de quem mais, quem menos, Marx, ele mesmo, para você ver, não é? O mundo dá voltas, voltas e voltas. Pois eu vou ficar por aqui, pessoal. Espero vocês lá no YouTube, domingo de 4h30. Tá bom? Se tiver alguma pergunta, a hora é essa. A hora é essa. Eu vou ver aqui, ninguém deixou pergunta na caixa de perguntas. Então, findamos por aqui. Se você quiser
Maria está falando, nossa queridíssima amiga, o deboche faz parte da construção dos saberes. Exatamente. Porque a gente tem que chegar, né? Chegar no outro. E para chegar no outro, a gente tem que causar emoção, afetá-lo. E através de humor é mais gostoso, não é verdade? É isso mesmo. Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá certo? Essa live vai ficar salva, como sempre. E ela vai também para o YouTube. Sigam lá. Vocês ficaram um bom tempo me cobrando para eu ir pro YouTube. Aí eu dizia que eu nunca ia. Queimei minha língua, tô lá agora. Aí ninguém foi. Tô cobrando. Max Souza. Oi, Max. Um dia vai trazer o Capital de Marx. Eu estou no momento privilegiando autores pouco conhecidos, tá ligado? Assim, pouco conhecidos, não, vamos dizer assim, esquecidos, não que são pouco conhecidos, eles são bastante conhecidos, mas ninguém lembra deles. Aí eu tô trazendo um pouco a memória pra gente seguir em frente. Mas a gente pode fazer isso aí. Mais pra frente, sim. Depois que eu ler, porque eu tô numa sequência de textos. Eu já li um bocado. Assim, no começo dessas lives de leitura, eram textos aleatórios. Tipo, Carta de Bakunin. Aí eu li artigos de Schopenhauer, textos bem curtos. E comecei a ler textos longos, livros, né? Quando eu peguei Maria Lacerda. Aí eu li o livro todo, tá lá. Tá aqui, quer dizer. Está aqui no canal, no Rios, você vai lá, você vai ver a capinha da live de leitura. Aí vai clicando, vai ter lá na descrição a sequência da leitura lá. E depois eu li outras coisas, comecei a ler Homo Deus, mas Homo Deus é muito cansativo para ler em live, rola não. Aí peguei Stirner agora, porque eu senti muita necessidade da galera começar a entender mais alguns autores, né, que todo mundo fala, mas ninguém lembra do que eles realmente viveram e falaram. Agora eu vou, depois de Stirner, vou ler. Vai ser surpresa. Eu vou me embora. Deixa eu ver. Ninguém falou mais nada. Falou, galera. Até mais. Domingo no YouTube. Não esqueça. Vou deixar caixa de pergunta no Stories para ter usado aí. Fazer pergunta para Rogério. Tá certo? Sobre o que a gente tá lendo. Sobre qualquer coisa. Que Rogério vai responder. Porque ele já foi intimado. Não, mas ele quis. Não fui lacaia. Não fui. Tchau, galera. Até mais.